Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos em mais um culto no lar, nessa linda quarta-feira, hoje com um cenário diferente. Olha meus presentes que eu e a Tânia, minha amiga companheira, recebemos lá no FAI, convidei vocês na semana passada, foi lindo, gente, foi maravilhoso, muita gente acompanhou também ao vivo pela internet. E eu fiz questão, hoje eu entrei até um pouquinho mais tarde, né? Nem coloquei música, mas é porque eu fiz questão de trazer aí. Olha, tanto que é lindo a obra de arte, são pinturas mediúnicas do grupo Arte Cura. Muito lindo, né? Que eu recebi lá no GESB, Festival de Arte Espírita. E ano que vem tem mais, graças a Deus. Vamos lá então fazer nossa prece? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos novamente em seu nome, para aprender e aprimorar o nosso campo moral, nosso campo espiritual, nosso campo cultural e artístico, com a bênção da graça, né, da oportunidade do Pai. Pai, que sua luz possa se estender no coração de todos os seus filhos, todos os viventes da terra, que possamos, Senhor, aprender a única coisa que o Senhor fez questão de nos ensinar desde o início da sua jornada aqui no globo terrestre. Amarmos, Senhor, uns aos outros, como nós nos amamos e como amamos, Mestre, a vós também. Que a sua luz esteja em nossos corações e nossas mentes, nos equilibrando, nos orientando, nos guiando nessa jornada da vida. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo aprendizado, gratidão pelo momento, gratidão pelo dia, pela vida e pela oportunidade, Mestre, de ser melhor a cada passo. Perdão por sermos ainda tão imaturos, tão infantis, por ficarmos cegos ainda pelo nosso ego, mas estamos na luta para vencer as nossas fraquezas. Que a sua luz se estenda a todos os seres viventes da Terra hoje e por toda a eternidade. E que assim seja. Que assim seja. Deixa eu pegar minha água aqui. Peraí. Vamos lá começar? Eita, de tia também, mais uma vez. Bom, é assim, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Se tia não se preparou, mas leitura do Evangelho, né? A gente já tá careca de fazer. E no culto a gente vai indo de acordo com o fluxo. Vai dar tudo certo. Mas qualquer erro da titia aí, vocês vão perdoando, tá bom? Entrando no capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Essas são as leituras que a gente vai fazer nesse capítulo 25. E começando então pela primeira. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àquele que vos pedem. São Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então, resumindo, ele está dizendo o seguinte: se nós, que somos imperfeitos, né? Seres errantes, eternos seres errantes. Quando um filho pede pão, a gente dá pão? A gente não dá pedra, né? Por que Deus, que é imensuravelmente
muito imensuravelmente, se é que existe essa conjunção, que nós nos daria outra coisa quando pedimos, né? Porque ele nos daria a pedra. Continuando. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções e o aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa de selvageria à civilização. Mas o progresso de cada homem cumpre individualmente durante a sua vida. É bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Ver para melhor compreensão neste livro, capítulo 4, leitura de número 17. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que o Espiritismo não vem poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções feitas e prontas para produzir de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe coloca-se na mão, sem ter o trabalho de se baixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dá o mérito do que não teriam feito. Não. Os espíritos não veem isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e acharás, encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, capítulo 25, questão de número 291 e seguintes, para melhor compreensão deste contexto. E para finalizar, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam:
Pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Muito profundo, né? Essa leitura. Muito profundo, muito forte. E já tinha um tempo que eu não lia, né? Como ela fica ali bem nos finalzinhos do Evangelho, a gente tem o hábito de abrir de forma aleatória. É raro a gente abrir uma leitura do finalzinho, né? Então a gente só vê quando lê o Evangelho tudo de novo, na maioria das vezes. E é muito interessante em 2 pontos isso daqui, né? Eu acho que até em 3, se a gente for destrinchar com gosto. Primeiro, é o hábito, a necessidade, né? Vamos lá do começo. A necessidade de entender que é um processo gradual de evolução, não só do espírito, mas também da ciência, né? Então, a ciência aprimora a sua moral e aprimora o seu espírito. E isso é bom porque a gente tem o hábito de achar que as coisas na espiritualidade, elas são mágicas. Elas funcionam assim igual o mundo de Harry Potter. E não é assim que funciona, tá? É muito mais real ser tecnologicamente, isso não é exposição, viu, gente? A espiritualidade, ela não trabalha com magia, ela trabalha com tecnologia. Porém, é uma tecnologia mais avançada, ela trabalha com ondas, né? Então, agora que a gente está descobrindo as ondas, aprendendo a trabalhar com as ondas de rádio, né? Wi-Fi, o Bluetooth, outras ondas que a gente está descobrindo por aí. Então, eles já estão nesse campo da biotecnologia, tem muitos milênios. E a gente, né? Quem somos nós, né? Meros mortais, seres eternos e errantes, mas errantes. Então, a gente precisa parar de achar que é magia e começar a ver pelo campo da tecnologia. Por que, Tine, que você faz questão disso? Pra gente parar de achar que a gente tem superpoderes e poderes mágicos. A gente não tem. A gente não tem influência sobre ondas contra a força da natureza. A gente é muito pequenininho, a gente é muito insignificante. Então, às vezes, a gente vê espíritas que acreditam muito, mas você tem que usar a mente. Tá, mas você dá conta? Você sabe que é assim que funciona. Você já acreditou, você já viu acontecer, mas você dá conta. Eu dou conta, cara. Você vai me desculpar. Mas não é assim que funciona. Isso não é mágico. Eu pensei e aconteceu. Sim, é assim no mundo mental. Aqui precisa de um pouquinho mais de esforço. Até porque você está no mundo físico. Então, a gente precisa parar de achar que o espiritismo, os espíritos, a vida pós-túmulo, ela funciona como a realidade de Harry Potter, né? Não, é tecnologia. Tem engenheiros, né? Tem cientistas que se especializam, que estudam muito para o desenvolvimento, que lá também continua existindo. Não é só porque a gente desencarnou que lá tá tudo perfeito, lá é lindo, não. A gente ainda não chegou nesse nível também, não. Mesmo sem o corpo físico, a gente ainda precisa continuar evoluindo tecnologicamente, moralmente, espiritualmente, né? Cada um no seu grau de evolução, em cada plano, em cada dimensão, mas ainda em evolução. O segundo ponto é o ponto de achar que eu tenho mérito sem esforço. É igual ele deu o exemplo aqui. Então, o preguiçoso pode ser rico e o ignorante o mais sábio, de forma gratuita, né? Não, então não tem como. Você pediu. Você vai achar? Pede e acharei. Sim, mas você vai ter que trabalhar. Você não pode pedir e falar, pai, eu quero uma Ferrari. Sentar e ficar esperando a Ferrari cair do céu. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, tem que desenvolver.
Então, se você merece, se você fez por onde, você vai receber essa Ferrari. Pra quê, meu filho, que você quer? Ai, não sei. Eu só sempre quis ter um, mas eu mereço, merece. Então, toma. Entendeu? Então, pede, achareis, mas não fique parado esperando o mundo trazer de mão beijada, não. Você tem que trabalhar, você tem que merecer, né? E o último ponto é que a gente deve focar mais nos pedidos, no campo do processo evolutivo e lapidativo. Que é isso, gente? Eu não vou ficar pedindo, ai Deus, me dá uma Ferrari, pai, me dá uma viagem para Dubai. Pai, me dá uma fazenda no Mato Grosso, cheia de gado, para eu ficar vendo meu dinheiro, pastar assim. Não, eu vou pedir moral, eu vou pedir para que ele me dê luz, sabedoria, calma para eu suportar um desafio que eu estou vivendo lá no meu trabalho, uma dificuldade que eu estou passando com a minha família, uma dificuldade financeira. Dá-me força, Senhor. Pai, dá-me o poder do equilíbrio. Pai, me sereniza, que eu possa acordar mais serena, essas coisas que a gente vai pedindo. Então, a gente precisa aprender a orar, né? E aí a gente já resume aqui, porque a gente já falou muito, e tem muita coisa que a gente pode aprofundar e falar sobre esse buscai e achareis. Buscai e achareis, mas você precisa trabalhar para que aconteça, né? Não dá para ficar paradinho esperando cair do céu, não, beleza? Vamos então para o livro dos Espíritos. Deixa eu ver meu tempo. Tá de boa. Oi, Pepita! Tá boa, meu amor. Tentei, fica pertinho de mim, fica. Nós vamos entrar no livro 4? Não, nós já entramos, né? Nós já entramos no livro 4, no capítulo 1, Esperanças e Consolações. Penas e gozos terrestres. Nós estamos em felicidade e infelicidade relativa. Esse é o livro 4, né? Nós paramos na questão de número 997, começando hoje a de número 998. Então, vamos lá. Timir. Ixi, é um pouco extensa, né? Não sei se a gente termina hoje, não. Continuando, então, penas e gozos terrestres, na passagem felicidade e infelicidades relativas, questão de número 928. Perguntou Allan Kardec para os espíritos. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essas vocações? Legal essa pergunta, né? É verdade, disse os espíritos. E frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles, disso, serão responsáveis. Ixi, tá vendo? Vão responder pelos atos, por exemplo. Vamos lá, né? Vamos explicar. Faz caras bocas, mas não explica. Então, vamos lá. É a mesma coisa, o menino nasceu com a aptidão de costurar. Ai, nasci para costurar. O menino bate o olho, fala, nossa, olha ali, dá para fazer um vestido top e tal, não sei o que. Menino, tá? Um vestido top e tal, não sei o que. E o cara tem talento para ser, assim, o designer das últimas modas de Hollywood. Mas o pai quer que ele seja médico. Não nasce para ter filho costureiro, não. Ele quer ser médico. Não, seu filho não quer ser médico. Seu filho nasceu para isso. Ele vive isso, ele respira, ele olha, ele faz coisas que ninguém que fez faculdade, doutorado, mestrado, baralhado, não consegue fazer. Não, meu filho nasceu para ser médico. Aí ele acaba com a vida da pessoa, porque na cabeça dele, e o filho, né, quer agradar o pai, que o pai tem orgulho, ele vai ser o quê? Um médico frustrado a vida inteira. Então, o pai vai ser responsabilizado por isso? Lógico que vai. Lógico, vai ser cobrado. Quando desencarnar, vai ter que responder por isso. Segunda pergunta. Assim, achareis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? É o exemplo que eu dei, né, agorinha. Não é preciso cair no absurdo nem nada a exagerar. A civilização tem suas necessidades, porque o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa.
Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico e etc. Então ele está falando isso, né? Quando a gente deixa a nossa natureza falar e segue respeitando e se melhorando e se aperfeiçoando e estudando, a gente vai longe. Agora, quando a gente tenta ir contra a nossa natureza, a gente sofre muito. E aí tem uma passagem aqui, ó. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção, frustração. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê da humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Então aqui espiritualidade está falando o quê? Se ele tivesse tido a humildade. Ele deu o exemplo de uma pessoa, né? Vamos pegar aquele primeiro exemplozinho que eu dei lá. O menino quer ser um designer, quer ser um profissional na área da moda, tem um talento surreal para isso, mas o pai quer que ele seja médico. Aí, tá, vou agradar meu pai. Virei médico, fui frustrado a vida inteira. Lá na área da medicina conheci uma pessoa que nem me conligava muito porque agradava meu pai, casei com ela, papá, tive 3 filhos, coisa que eu não queria, isso é a historinha dele, tá? E nananana, quando eu chego ali no começo da minha terceira idade, que o povo acha que eu tô uma pessoa resolvida, né? Que minha vida é boa, que eu fui uma pessoa que atingiu os parâmetros da sociedade, né? Que teve tudo, que quis. Aí o que eu fiz? Tirei a minha vida. Por quê? Porque eu passei a vida inteira tentando agradar os parâmetros da sociedade, que é importante demais para o ego e a vaidade da minha família. E aí as pessoas não entendem o motivo da quantidade de suicídios, sendo que as pessoas eram tão bem-sucedidas, sempre tiveram tudo o que precisava e o que queria na vida. Aquele discursinho furado de quem vive pedindo permissão e licença da sociedade para se sentir bem consigo mesmo. Então tá aí explicado boa parte, né, do processo que muitas pessoas vivem hoje. E às vezes esse erro é cometido até por elas mesmas. Não é pelo pai e pela mãe, não. Às vezes o pai e a mãe dão a liberdade deles serem o que quiser. Mas eles, por si, por ver um amigo médico, um outro amigo advogado, um outro amigo juiz, eu vou me recusar a ser feirante. Mesmo eu amando plantar, eu amo mexer com planta, eu amo cultivar fruta, eu não vou, você acha que eu vou pra feira vender? Vou nada, eu tenho uma fazenda imensa aqui, deixa aqui meus peão cuidando, eu vou ser médico também. E aí entra ali na frustração, né? Questão de número 929. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos nesse caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não tem senão a morte por perspectiva. Ó, que a gente acabou de falar. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? E os espíritos respondem: não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente: não há profissão tola e não é a situação que desonra. Disse: para os outros e não para si. Então aqui fala, né, sobre a desonra. Sobre se deixar morrer de fome, por exemplo, Etienne, mas é muito melhor o cara ser um médico e ter tudo e ter muita grana do que ser um feirante. Tá, mas aí você está falando do ponto de vista financeiro. A gente está falando do ponto de vista moral, né, espiritual, intelectual, seu talento aqui dentro. Então, durante um tempo, isso vai ser bom. E outro, todo trabalho vai ser bom, mas no futuro a frustração vai te bater. E todo trabalho é digno. Se ele está trabalhando, ele não vai morrer de fome, ele está trabalhando.
Ele pode não sair por aí, né? Igual aqui em Goiânia é moda. Ficar esbanjando o carro importado, passeando e parando nos maristas e nos postos para falar, olha o carro que eu tenho. Olha, olha o carro que eu tenho, que legal, você acha legal? Ele não precisa disso. Se ele tiver uma humildade, uma tranquilidade emocional, então a riqueza é relativa, né? Questão de número 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, ó, o que a gente acabou de falar, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover às suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade? E os Espíritos respondem: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E uma nota: com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas, mesmo suas faltas, frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Para melhor compreensão dessa questão que já foi estudada, vide neste livro, questão de número 793. Então aqui está falando que quando a sociedade é organizada com base no amor e na ajuda mútua, né, de todo mundo, tipo assim, beleza, que a gente não vai ser os mais ricos, não, mas é que ninguém vai passar fome. Todo mundo vai ter o que precisa. Acontece, igual. Eu acho que ainda não existe, né, um país completamente livre da fome. Se existe, graças a Deus, pena que eu não conheço. Mas aqui, e aonde alcança o meu poder de pesquisa, todos os países ainda, infelizmente, vivem a fome. Mas alguns lugares já não existe a miséria absoluta. E aqui no Brasil existe uma vantagem que eu gosto de ressaltar, que o brasileiro ele gosta muito de falar mal do que ele tem, né? Falar mal do SUS. Meu ponto é o SUS que eu quero falar. Cara, o Brasil, ele é o único país do planeta que você consegue uma assistência médica e não tem custo nenhum. Claro que existem outros países, principalmente ali lá para cima nos campos da Europa, que são países pequenos, né, fáceis de governar, que existe, né, são lugares pequenos. A gente está falando de um país intercontinental, Brasil, o tamanho do Brasil, né, a quinto maior país do planeta. Então tá, organizar essa potência e todo mundo ter atendimento médico gratuito, por mais distante que seja, é só no Brasil. E a gente encontra também matérias, inclusive saiu ano passado no New York Times, um jornalista do New York Times que veio fazer uma matéria aqui no Brasil e sofreu um acidente de trânsito. Na verdade não foi um acidente de trânsito, foi mais uma cabeçada do que um acidente de trânsito. E ele cortou a testa aqui em cima. Falar nisso, essa luz ficou horrorosa, né? Mas tudo bem. E ele cortou a testa aqui em cima. E ele foi atendido, né? Ligado pro SAMU, ele era gringo. SAMU veio, pegou, levou pro hospital, deu ponto. Que hora que ele foi sair do hospital, ele foi procurar onde que ele pagava, onde é que ele acertava. E a mulher falou: não, você não vai pagar nada, de graça. Aí, como assim de graça? Ela é de graça. Ele, mas nem quando eu for sair do país não vai me dar problema? Ela, não. Aí, mas qualquer um que chega no país, ele é atendido? É, qualquer um que chega no país. De qualquer lugar, de qualquer... Não tem distinção. Tipo, se chegar alguém lá do outro do planeta, vocês vão atender e não vai ser nada. Sim. Cara, o cara ficou tão chocado que ele fez na matéria. Então, são essas as realidades, né, que a gente precisa mostrar. Se a sociedade se organizasse com base em todos, né, aí a pessoa ela não precisaria preocupar em deixar de ser médico para ser feirante, com medo de ser frustrado, para minha filha querer fazer uma faculdade, querer viajar para fora e eu não ter grana, e poder seguir a sua natureza. Então, tudo é um processo evolutivo gradativo. Né? À medida que a sociedade vai evoluindo, as pessoas também. À medida que as pessoas vão evoluindo, a sociedade também. Mas é errado a gente ir contra a nossa aptidão? É muito doloroso. Olha pra mim, eu sou exemplo vivo disso. Eu nasci pra dançar, gente.
Eu nasci para dançar, a vida inteira eu dancei. Comecei a dançar com 8 anos de idade. Agora, nesse país em que ganha dinheiro dançando, né? Você tem que montar uma academia aqui, suar com esse espaço seu e botar gente, pedindo gente bem dançar. Não é fácil. Mas a gente tenta, né? A gente para um tempo, consegue uma grana, volta e assim vamos. Porque deixar 100% dói, é muito difícil. Então é muito frustrante. As pessoas falam assim, mas frustrou porque era médico e não queria ser frente. Cara, só quem vive para saber. Então vamos lá para a última, porque as outras já são mais compridas. Questão de número 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? E aí os espíritos respondem: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê a felicidade, onde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre, que é a transformação, né, do planeta que a gente está investindo, se arrastando para poder concretizar. E vamos encerrar com a 992, porque a 993 ela é bastante extensa. E finaliza, né? Mas se bem que a outra é tão pequenininha que dá para finalizar e começar. Vamos lá. 932. Porque no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Muito boa essa pergunta, né? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. E é por causa dessa questão, e eu vou fazer questão de parar nela. É por causa dessa questão que eu tenho e seguro e guardo essa minha personalidade que às vezes assusta. Porque as pessoas têm o hábito de achar que ser espírita é aceitar qualquer coisa, é ser good vibes. Nem ser espírita não, sou uma boa pessoa. É falar assim com as pessoas, é aceitar todas as opiniões, né? É nunca falar não, é falar sim, sorrir sempre, né? Porque um espírito evoluído, ele só tem o lado luz, ele não é dual, né? Ele não tem um lado sombra. Esse lado sombra você vai deixar de existir. Gente, isso é lenda. É lenda de egocêntrico. Não tem como você ser luz se você não for sombra. E eu sempre falei isso. E eu nem conhecia essa questão ainda. Se os espíritos de luz tivessem a mesma potência de persuasão na fala, na imposição da moral, que os espíritos zombeteiros chegam e faz, a gente não estava na situação que estava, não. Que está hoje, não. Então, ser bom não é ser bobo, viu? Guarda aí. Ser bom é saber falar não quando tem que falar. Ser bom é poder impor respeito quando for necessário. Porque nem todo mundo consegue enxergar o seu limite, então você tem que mostrar. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser agressivo, mas você tem que mostrar o seu limite. Então vamos ler de novo? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos, porque eles têm que ser bom, sabe? Eu tenho que ser bom para eu evoluir. Né? Não, você está sendo bobo, você não está sendo bom. Quando estes o quiserem, os dominarão. E é por isso que eu gosto muito da Umbanda. Sou louca pela Umbanda, sou apaixonada pela Umbanda. Meu espírito ele é da Umbanda. A gente estuda tudo, mas minha raiz é na Umbanda. Porque a Umbanda ela sabe trabalhar perfeitamente esse equilíbrio. Ela está aqui em luz. Ela vai fazer assim uma chuva de pétalas de rosas e vai fazer o equilíbrio absoluto. Mas quando ela for para o umbral que ela tiver que trabalhar, ela vira o próprio Gati, a própria Rotan. E é a mesma entidade. É saber trabalhar de forma perfeita a dualidade do ser.
né? Então, o dia que a gente entender que não existe um ser puro, que o que difere é você saber controlar a sua sombra, isso é que faz de você um ser evoluído, é saber controlar o seu lado sombra, porque você é um ser dual, então não tem como deixar de ser um ser dual. Você tem que aprender a controlar o seu lado sombra, porque você vai precisar dele, você é um trabalhador da luz, né? Igual na Umbanda. E lá no plano astral a gente não vence tudo só à base da oração, não. Existem conflitos também. Guerras e guerras. Guerras e tiro. Tá? Então vamos lá pro tapa na cara semanal? Vamos com esse? Ai, meu coração quer esse. Então vamos seguir o coração. Peraí. Genética espiritual, Emmanuel. Eu acho que eu tô tremendo. Vem cá, Pepe, também. Genética espiritual, Emmanuel. É lamentável o dogmatismo estreito das escolas científicas da Terra que teimam em não reconhecer no seu patrimônio uma série de conhecimentos instáveis, mesmo porque, sendo humanos, encontram-se saturados da relatividade a que se subordinam todos os fenômenos do planeta. Pepe, tá? Esclarecidas pelas verdades do Espiritismo, a biologia, a química, a física e a medicina no futuro renovarão as suas concepções, investigando o complicado problema das origens, considerando-se, todavia, que a humanidade somente poderá intensificar as suas aquisições evolutivas quando buscar desenvolver a sua visão espiritual dentro da ascensão moral da virtude e no conhecimento. Vós outros, os encarnados, sois primeiros a observar as maravilhas já descobertas. Entretanto, bem sabeis que o homem material terá sempre um limite para as suas perquisições no invisível. Esse limite reside na estrutura do seu olho, cuja potencialidade visual está em correspondência direta com a sua capacidade de conhecimento. Esse homem material já conseguiu muito e é louvável todo o seu esforço na elucidação de todos os problemas da vida. No capítulo da biologia, a teoria dos genes tem a sua importância no drama biológico e a hereditariedade física tem o seu incontestável ascendente no seio das espécies da natureza. Aí está, contudo, um campo imenso, onde os estudiosos materialistas somente poderão se socorrer das hipóteses inverossímeis, caso persistam em se conservar longe das verdades imutáveis do espírito. A ciência poderá mesmo equilibrar os elementos da gênese profunda dos seres, mas esbarrará sempre com a claridade espiritual que se irradia de todos esses movimentos, ordenados dentro de certa matemática, estranha aos homens e independente de sua colaboração. A ciência terrestre, afinal, poderá especializar as suas atividades, surpreendendo novos compêndios e catalogando novos valores nos seus centros de estudo, mas não terá realizado um trabalho mais sério em benefício da alma humana, sem espiritualizar o homem. É esse homem espiritual do porvir que poderá alçar voos mais altos, porquanto não terá a visão adstrinta às reduzidas possibilidades do olho humano. Seu campo de ação será vastíssimo, abrangendo o infinito, de cuja grandeza insondável participará naturalmente pelos caminhos evolutivos. Os cientistas do mundo deveriam estar atentos para os imperativos dessa genética espiritual, cujas lições e cuja síntese se encontram aí
no orbe totalmente no problema da educação individual e na cultura dos sentimentos. Sem o estudo desses genes espirituais que constituirão as células da nova organização social do futuro, no elevado plano moral das criaturas, os estudiosos e os seus compêndios não sairão das discussões esterilizadoras do abismo das hipóteses em que se submergiram. A nossa preocupação atual caracteriza-se no esforço de formarmos o maior número de corações para a grande causa. Os espiritistas sinceros são os colaboradores da nossa tarefa humilde e simples, cujo êxito requer o máximo da boa vontade. Coloquemos mãos à obra e, enquanto os nossos irmãos estudam e analisam as células orgânicas, procurando estabelecer o equilíbrio e determinar a distribuição dos genes pelos corpos, organizaremos a nova genética dos seres, trabalhando pela edificação do homem espiritual do futuro, quando, então, a palavra do Divino Mestre apresentará uma claridade nova para todos os corações. Aí, 1992. Cara, arrepiei, olha. Tô chocada. Tudo a ver com o que a gente estudou, né, gente? Isso não foi um tapa na cara, isso foi um soco, um gancho, um adugue. Muito obrigada, Emmanuel. Muito obrigado mesmo. Digno de reler depois, quando eu estiver ali sozinha no meu cantinho, para eu estar refletindo. Muito lindo. Vamos lá encerrar, então? Então, vamos. Fechar os nossos olhos. Agradecendo a oportunidade de compreender, Mestre, a ciência do Espiritismo. Essa filosofia tão sábia que nos mostra que precisamos ter fé em nós, em Deus e no todo, que somos um conjunto, uma engrenagem, uma máquina constante de produzir amor, respeito, de evoluir, transmutar, e que possamos compreender o nosso lugar nessa imensa e imensurável engrenagem de transformação universal. Gratidão pela oportunidade do estudo, de estarmos reunidos mais uma vez e que a sua luz possa reverberar por todo o planeta, acalmando e equilibrando as mentes e os corações, hoje e sempre, e que assim seja. Gente, olha o tempo! A gente tem 4 minutos. É que a gente consegue fazer em 4 minutos. Então vamos lá, a gente está no meio da avaliação da galera que está vendo o trabalho, como que funciona no campo mediúnico e reunião que eles fizeram, né? Então tá, eu não vou voltar um parágrafo, não vai dar tempo. Eu vou tentar acompanhar, qualquer coisa eu paro e explico, tá bom? Produzindo prazer e gerando emoções intensas, a sexualidade e o possuir são duas alavancas muito importantes para o melhoramento do espírito, que com eles poderá construir relacionamentos importantes para o amadurecimento das suas noções sobre a vida. Graças a eles, os homens formarão famílias e desenvolverão a inteligência para os ganhos materiais, melhorando a própria terra. Todavia, constitui o caminho que as entidades negativas se valem para manter o candidato a homem-espírito. Olha o que a gente acabou de ouvir do Emmanuel. Cai o queixo. A gente acabou de ouvir isso do Emmanuel. Valem para manter o candidato a homem-espírito preso nas algemas do homem-carne. Gente, continua. Por isso, aqui em nosso centro, não temos trabalho somente com os encarnados em desequilíbrio material ou moral, nem somente com espíritos que chegam no estado de perturbação e ignorância que vocês tão bem conhecem. Precisamos modelar igualmente o barro frágil dos nossos amigos encarnados que se apresentam como ferramentas do bem, que às vezes nos dão mais trabalho
do que os outros, perdidos e desalentados. Então, o que essa leitura vem falar? Do desequilíbrio emocional dos médiuns que se predispõem a trabalhar. Então, é uma atenção a mais que eles precisam ter, porque senão eles atrapalham o trabalho. Tipo assim, mas a gente melhora trabalhando. Melhora, claro. Eu digo por mim, quando eu comecei a trabalhar no campo espiritual, gente, eu tava assim entre a loucura e a lucidez, como diz nosso querido Vegas. Entre a loucura e a lucidez. E aí, através do trabalho, eu fui aprimorando, me entendendo, me compreendendo, me aceitando, que era a parte mais difícil. Por quê? Porque eu queria ser normal. Quero ter uma vidinha normal. Todo mundo corre de manhã, vai trabalhar, volta, quero dormir, eu quero fechar meu olho, eu não quero ver ninguém morto. Eu quero, no máximo, sonhar comigo, cantarolando pelos cantos. Então, não tem jeito. Foi trabalhando que eu entendi o meu processo. Então, a gente tem que trabalhar antes de se tornar perfeito. Porque você vai morrer e não vai ser perfeito. Então, você não irá trabalhar nunca. Mas a tentativa de ser melhor é constante, é diária, a todo momento, a cada passo, toda hora, toda hora. Igual aqui, que eu brinco com meus cachorros. Ai, Pepeta, eu te amo agora, te amo daqui a pouco, te amo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. É toda hora. Não tem jeito. Ai, não posso descansar um minuto. Cara, pode. Se dá alguma merda, abraça e segue, né? Então, continuando. Mas os trabalhadores conhecem a doutrina de amor e a existência do mundo espiritual? Comentou Adelino, enfático. E aí vai vir a resposta na semana que vem, porque a gente já passou do nosso tempo. Eu não gosto de esticar, gente, o meu prazo de tempo, até para não complicar o processo do vídeo e fazer o upload. Beleza? E a resposta, para mim, no meu ponto de vista, é que sim. Um trabalhador, quando ele se predispõe aí para o campo mediúnico, ele já tem aí pelo menos a base do estudo. Tá? Ele não é cru, não. Até porque um dirigente, ele vai, por mais que seja uma pessoa inexperiente, ele vai estar sempre ali buscando instruir primeiro. Ele não é doido, né? Colocar uma pessoa nua e crua no trabalho mediúnico. Beleza? E a gente encerra aqui. Gratidão pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amei as coincidências e a mensagem do nosso querido Emmanuel. E semana que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Vou ali na minha pepeta. Até semana que vem. Tchau, tchau.